Oi, sejam bem-vindos ao canal Conto Pra Você. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito procurado pelas redes sociais. Todo mundo conhece aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque naquela casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Todo mundo já ouviu essa música, sim ou não? Então, já imaginou? Escadas e portas que não levam a lugar nenhum, uma casa com mais de 100 cômodos e que apenas vive uma pessoa. Uma pessoa viva, no caso. A dona dessa casa é Sarah Winchester. E essa é a história da mansão Winchester para vocês hoje. Mas antes de eu começar a contar essa história, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no meu canal, que vai me ajudar muito. Como tudo começou? A empresa dos rifles Winchester foi fundada por Oliver Winchester. Em 1862, William Winchester se casou com Sarah. E já no começo do casamento, Sarah falava que tinha alguma coisa estranha na casa dela, que ela sentia-se incomodada, assim, que ela sentia uma presença maligna ali dentro da casa. 4 anos depois, Sarah e William tiveram sua primeira filha, que morreu com apenas 48 dias de vida. Essa ficou conhecida como a primeira maldição da família. Em 1880, o Oliver morreu. Ninguém sabe como, ele só morreu. O fundador morreu. E um ano depois, o William morreu, deixando toda a fortuna, toda a história da casa para sua mulher Sarah, que já se sentia mal em sua casa. Sarah ficou deprimida, e ela ficou com muito, receio, assim, de morar dentro daquela casa, né? Com toda a fortuna, e ela já não gostava muito dos rifles, o Winchester, pelo fato de tirar a vida de milhares de pessoas. Então, os espíritos começaram a atormentar Sarah. Ela ouvia vozes, ela achava que ela tava ficando louca. Porque ela ouvia vozes, a porta batendo, porta abrindo, sussurros, passos. Então, ela achou que ela tava ficando louca dentro daquela casa. E então, até que um dia, ela resolveu chamar um médium pra saber sobre o que ela tava sendo atormentada, sobre o que tava acontecendo dentro da casa. E esse médium descobriu que Sarah não estava sendo atormentada por um, nem por 2 e nem por 3 espíritos, mas sim milhares de espíritos. Todos aqueles que foram matados com o rifle Winchester. E que sua família era amaldiçoada por ficar rica às custas da vida de outras pessoas. Porque os rifles, eles eram usados em guerras e matavam milhares de pessoas. Então, a família dela literalmente ficou amaldiçoada por isso, por ficar rica matando outras pessoas, sendo que não era eles que matavam, mas sim os rifles. Então, eles ficaram amaldiçoados por isso. E ela teria que se mudar de casa, porque aquela casa era muito pequena e ela precisava abrigar os espíritos para que ela tivesse paz. Em 1886, Sarah se mudou para a Califórnia numa casa simples com apenas 8 cômodos e achou que ali ela ia ficar de boa porque os espíritos iriam seguir aonde ela iria. Então, independente da casa que ela estava, os espíritos iam atrás. Independente de onde ela estava, os espíritos iam atrás. Já imaginou? Então, ela se mudou para essa casa na Califórnia com apenas 8 cômodos e achou que já era bastante cômodo. E ela achou que ela viveria em paz. Tadinha, estava errada. Os espíritos começaram a atormentar cada vez mais e mais Sarah. E ela iria construindo cômodos. Ela falou, vou construir mais uns 2, 3 quartos e tá ótimo. Não. Os espíritos falavam que eles queriam que as construções fossem 24 horas por dia, sem parar. Não podia parar as construções. Então, a casa simples, ela acabou virando um caos. Ela acabou virando uma mansão enorme mesmo, com portas, janelas e escadas que não levavam a lugar nenhum. Cada cômodo da construção era construído como o espírito queria. Então, tinha o salão azul, que era onde a Sarah se encontrava com os espíritos, e havia um piano. E tinha um espelho nesse salão também, que ela podia ver os espíritos, né? Um espelho meio mágico, que ela conseguiria ver os espíritos ali.
Nesse salão azul, os espíritos chegavam e falavam, eu quero meu quarto assim, assim, assado. Ela passava para os construtores que trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, por 36 anos, sem parar um segundo. As construções foram. E tinha espírito assim que chegava e falava, eu quero meu quarto assim, assim, assado. Ela ia e fazia o quarto, o espírito não gostava e ela tinha que destruir tudo de novo, fazer e mandar os homens destruírem e construírem tudo de novo do jeito que o espírito queria. E com o passar dos anos, a casa foi ficando meio sem sentido. Quartos que não tem chão, quartos que se você entra, cai no outro cômodo, portas que não levam a lugar nenhum, portas que levam a passagens secretas, escadas que levam para tal quarto, escadas que sobem e parece que você volta pro começo. Escadas que não dão a lugar nenhum. Uma porta, inclusive é uma porta que se você abre ela, você se depara com uma queda de 2 metros. Entende? Tipo, ficou uma casa muito sem sentido. Muito sem sentido. E cada quarto era único. Acredita-se que hoje em dia existem mais de 500 a 600 cômodos nessa casa. Existem cômodos bonitos, cômodos mal acabados, portas que dão em lugar nenhum, cômodos que não tem nada em cada cômodo da casa. E foram gastos, na época, mais de 5 milhões de dólares. E nessa casa, até hoje, antes do furacão acontecer, um terremoto acontecer, ela tinha 7 andares. Depois do terremoto, ela virou em 4 andares. Mas essa casa tem 10 mil janelas, 40 quartos, 2 mil portas, 13 banheiros e 3 elevadores, entre outros. É um completo labirinto, é uma casa enorme. Existem cômodos que até hoje não foram achados, existem cômodos que eles estão achando ainda dentro dessa casa. E existe tudo uma numerologia. Essa casa parou de ser construída no dia 5 de setembro de 1922, quando Sarah morreu. Foi encontrada morta em sua casa. E apesar dela ser uma casa mal assombrada, existiu 2 mortes dentro da casa só. A primeira morte foi de uma mulher que foi visitar, que ela não acreditava muito. E, como eu disse, no salão azul existe o espelho, que eles podiam ver o espírito. E quando ela olhou no espelho, ela viu o espírito, ela acabou morrendo de ataque cardíaco. E a própria Sarah, que foi encontrada morta dentro da casa no dia 5 de setembro de 1922. Tem tudo uma numerologia também em volta dessa casa com o número 13. Vamos lá. E, inclusive, o nosso vídeo vai ser postado no dia 13. Então, acho que era pra, né? Hoje é dia 13, quarta-feira. O número 13. Existem 13 banheiros. No 13º banheiro existem 13 janelas. E numa das pias desse banheiro existem 13 buracos dentro da pia. A escada principal da casa tem 13 degraus. Na entrada tem 13 palmeiras. Seu testamento de Sarah, foi dividido em 13 partes e Sarah assinou 13 vezes. Sarah morreu no dia 5 de setembro de 1922, como eu já havia dito, e em 1923 essa casa virou um ponto turístico. Muitas pessoas que visitam essa casa, elas sentem os espíritos, elas se sentiram amaldiçoadas depois, elas sentiram que elas estavam sendo perseguidas pelos espíritos. Então, existe muita coisa em volta. Pessoas que acabaram morrendo ou desmaiando ao entrar... Morrendo não, tipo desmaiando mesmo, tendo uma sensação ruim ao entrar no salão azul. Então, teve uma mulher que foi visitar a casa, entrou no salão azul e caiu no chão, tipo, desmaiou no chão, apenas por pisar dentro do cômodo azul. E depois ela relatou que ali era um lugar de presenças estranhas, de sensações estranhas, aquela sensação de ser observado, sabe? Então, você teria coragem de visitar essa casa? Eu teria. Eu gostaria muito de ir, se eu conseguir ir um dia, eu quero ir ainda. Esse foi o vídeo de hoje. E você, me responde aqui nos comentários. Você teria coragem de viajar e ir ver essa casa? Sim ou não? Já se inscreve no canal, compartilha, curte meus vídeos, faz maratona, tem mais vídeo pra trás contando outras histórias. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo
e até a próxima quarta-feira. Tchau!